Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos fazer uma aula geral sobre o Pantanal Mato-Grossense, tá? Então, a gente vai trabalhar desde a parte de localização, características naturais do Pantanal e falar de maneira geral sobre a questão das queimadas, né? Que, infelizmente, né, foi o ano, né, de maior índice de queimada até então registrada no nosso Pantanal Mato-Grossense, ok? Bom, então, vamos lá, galera, para o nosso slide, tá? Porque aí a gente aproveita e vê algumas imagens que são importantes, né? Bom, primeira coisa, pessoal, quando você fala em Pantanal, a gente tem que lembrar que o nome é Pantanal Mato-Grossense, tá? Apesar de a maior parte do Pantanal estar localizada em território sul-mato-grossense, mas o nome é Pantanal Mato-Grossense, tá? Então, a localização, aonde que está localizado o nosso Pantanal aqui, né? Nós que estamos aqui, né, no MS. Então, você tem aqui a posição geográfica, no caso aqui, ó, do Pantanal dentro do território brasileiro, então ele estaria a oeste do Brasil, certo? Na área de fronteira, né, que ele vai fazer fronteira com dois países, tanto a Bolívia como o Paraguai, tá? E dentro da região centro-oeste, ele está a oeste da região centro-oeste e a oeste do Mato Grosso do Sul, então ele vai pegar o oeste do nosso estado aqui, MS, que representa cerca de 65% do território do Pantanal, tá? E 35% no estado do Mato Grosso, que estaria pegando mais o sudoeste do estado do Mato Grosso, tá? Só que o Pantanal não é um bioma exclusivamente brasileiro, né? Ele ocupa áreas também de países vizinhos, como a área da Bolívia e do Paraguai, só que tanto em território boliviano como território paraguaio, eles dão o nome de Chaco, é o chamado Chaco paraguaio e Chaco boliviano, tá? Também alguns autores colocam que ele se estende aqui pegando um pouquinho dessa área ao norte da Argentina com o Paraguai. Então tem a região também chamada Chaco argentino, ok? Mas, de maneira geral, as grandes áreas que abrangem o Pantanal seria Brasil, áreas da Bolívia e do Paraguai, com a maior área dentro do território brasileiro, tá? Uma área estimada de cerca de 150 mil quilômetros quadrados no território brasileiro, tá? E é considerado, né, pelo organismo da ONU, da Unesco, como patrimônio natural e reserva da biosfera mundial. Detalhe importante, nós falamos, e não pode esquecer, que ela é considerada a maior planície inudável, não é a maior planície inundada. Apesar de se chamar Pantanal, né, ele não é um pântano. O pântano é um lugar que permanece constantemente, permanentemente alagada. É lógico que tem áreas do Pantanal que ficam permanentemente alagadas, mas a gente tem as chamadas cheias do Pantanal. Então, tem áreas de seca e áreas, períodos do ano, que você vai ter a cheia. Então, é a maior planície alagável e não alagada, ok? Bom, qual que é o clima? Isso é bastante importante você entender, tá, galera? Até mesmo para, de repente, cair em qualquer prova que você vai fazer esse ano, né? O clima predominante é o tropical típico, que é o clima predominante da região central do Brasil, que a gente vai ter chuvas concentradas de verão e secas de inverno, tá? Só que aí tem um detalhe importante aqui que a gente tem que destacar, tá? Então, eu vou ter chuvas de verão e secas de inverno, não esquecer. Então, quando você fala em período de seca, período de outono e inverno, né? O nosso outono começa a partir de março e a gente encerra o período de inverno, né? Em meados de setembro. Então, nesse período, entre esse período de outono, final de outono para inverno, você vai ter uma menor quantidade de chuvas na região. Só que o que determina basicamente a cheia e a seca do Pantanal não é necessariamente a quantidade de chuva que cai sobre o Pantanal, mas toda a água que desce das áreas de planalto para a região da planície pantaneira, né? Então, muitas vezes está chovendo muito no entorno e que isso contribui, de repente, para aumentar a seca. Ou se, de repente, chove no Pantanal, mas no entorno está muito seca, isso também acaba influenciando diretamente nos períodos de cheia e de seca, tá? Possui médias térmicas anuais em torno de 25 graus,
tá? Onde você vai ter, né, uma média de máxima de 34 e mínima de 15 graus. É uma região que sofre influência de massas polares, por exemplo, quando passa por ali, tá? Mas o que chama atenção é o período das cheias e o período de seca. Então, quando é o período de cheias? Ele vai de novembro a março. Por que novembro? Ah, se ele usa mais, a chuva não é de verão? Ora, verão começa dia 21 de março, perdão, 21 de dezembro, né, o solstício de verão no hemisfério sul, 21 de dezembro e vai até 20 de março, certo? Só que o período de chuva, ele começa na primavera, que começa a partir de 22, 23 de setembro, né? Então, começa a aumentar a partir de outubro, novembro, a quantidade de chuva, né? E como a estação de verão, ela vai até praticamente meados para final de março, então a época de cheia vai ser novembro, tá? Que já vai começar a pegar a chuva já do final da primavera, né? E vai até março, tá? Que seria já o final do verão. Aí a gente começa a ter uma transição para o outono, tá? O que que acontece? Com as cheias, as áreas de depressão, elas são inundadas. Por quê? Isso é importante você entender. A água, ela desce das regiões mais elevadas aqui, ó, dessas regiões do entorno aqui, ó, e começa a se deslocar em direção ao quê? A essa planície. Então, ela sai da região de Planalto, tá? Tô falando de território brasileiro, mas também essa água vem aqui, ó, do outro lado, tá? E aí você acaba tendo o quê? Uma grande área mais baixa aqui, que vai receber toda essa água que vai se deslocar das regiões mais altas. Aí o que acontece? Como os rios que cortam o Pantanal são predominantemente de planícies, não totalmente, né? Você pega com destaque o Rio Paraguai, que é o que corta o Pantanal, o que, que vai acontecer? Esses rios, como eles são de planícies, eles não têm uma grande vazão de água. E aí, essa água que está recebendo água, o que acontece? Ela não consegue comportar toda essa vazão e aí vai represando, né, essa água e vai provocando a grande cheia. Então, essa depressão ela vai ficando inundada, formando extensos lagos, né, que são conhecidos como as baías, certo? Aí, o que acontece com essa cheia? Você vai ter uma quantidade enorme de matéria orgânica que vai ser carregada pela correnteza, certo? E durante a vazante, quer dizer, quando a água desce, essa matéria orgânica, ela vai ser o quê? Ela vai ser depositada nas margens dos rios, certo? Lagoas, né? E que vai ser um elemento importante para fertilizar o solo. Então, primeira coisa importante para você entender, a própria cheia proporciona muita matéria orgânica. Então, cada ano que tem a cheia, nova matéria orgânica que é depositada, nova matéria orgânica. E essa matéria orgânica, né, que seriam restos de vegetais e tal, ela vai sendo depositada, vai formando camadas junto com o solo. E a gente vai ver que isso passa a ser um problema num período de incêndio, ok? Bom, quando vem o período da seca? O período da seca, pessoal, vai ser de abril a setembro, né? Por que abril? Porque março para abril começa o outono, que diminui, começa a escassear a chuva, e a seca vai ser até setembro, que é quando termina o inverno e começa a primavera. As chuvas elas vão ser raras e a temperatura é bastante agradável, fica uma temperatura mais agradável. Quando vai ser o ápice da seca, né? O principal período de mais seca vai ser de julho a setembro. Por quê? Porque você está pegando julho, você já está pegando o inverno, né? O período de inverno. Então, começa já a diminuir a chuva e a quantidade de água que vai chegar no Pantanal já vai sendo reduzida, porque você está no outono, então as regiões mais elevadas de Planalto também não estão recebendo chuva, então essa água não está se deslocando. E aí você tem nos meses de julho, agosto, geralmente, né, até setembro, o auge da seca, tá? A água, ela vai ficar restrita ao leito dos rios, então quer dizer, os rios diminuem o seu volume, mas ainda os rios continuam a correr, né? E vai ficar restrita em alguns banhados e lagos, né, das regiões mais baixas. Aí forma aquelas áreas que ficam ainda acumulado água, mas a grande parte do Pantanal, ela seca, tá? Então, o clima é tropical típico, período de cheia e de seca,
de chuva e de seca, perdão, mas também a gente tem uma influência direta da cheia e da seca no Pantanal do seu entorno, ok? Bom, outra coisa que eu coloquei aqui para vocês, esse desenho, né? Que foi, na verdade, explicando sobre os rios voadores, tá? Perdão, aqui eu coloquei rios voadores, né? Perdão, né? Que erro absurdo aqui. Rios voadores, tá? Rios voadores. Vamos lá aqui, colocar um S grandão aqui, ó. Rios voadores, tá? Depois que a gente vê, tá? Perdão pelo erro aí. Então, vamos lá. O que são os rios voadores? Os rios voadores, na verdade, seriam o quê? Toda corrente de umidade que é proveniente da Amazônia. Por isso que quando você ouvir falar de desmatamento da Amazônia e influenciar na seca no Pantanal, você fala, cara, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? São os rios voadores. Então, como é que funciona? Tá? Esse esqueminha aqui, né, que eu peguei aqui da ColoWeb, tá? Você tem a água sobre o oceano que está sendo evaporada, tá? Porque você tem temperaturas elevadas sobre o oceano, maior quantidade de água, então ela vai evaporando, certo? E essa umidade, pelas correntes e pelos ventos, vão ser carregadas para o oeste da Amazônia. Então, vem aqui, forma aqui, e vai ser levada para o oeste da Amazônia. Quando ele chega sobre a Amazônia, você tem um processo chamado evapotranspiração. O que seria evapotranspiração? Né? Você vai ter as árvores transpirando. Por quê? Porque a hora que chove, essa água vai para o solo, a planta retira a umidade pela raiz e transpira pelas folhas. Esse processo de retirar a água do solo e transpirar pelas folhas chama-se evapotranspiração. Certo? Então, o que acontece? A hora que as plantas, a floresta amazônica transpira, essa umidade toda vai subir, vai evaporar, vai formar as nuvens e vai proporcionar a precipitação. Aí você vai ter chuva de novo. Ok? Aí o que acontece? Então está tendo um processo, o vento está vindo, está subindo essa umidade, formando a nuvem, está chovendo, tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí o vento vai levando para o oeste. Só que o que acontece? Ele encontra que é um grande obstáculo, uma grande barreira natural, que é a Cordilheira dos Andes. E aí ele bate nas cordilheiras, provoca muitas chuvas aqui nas nascentes do Amazonas e de seus afluentes, certo? E ele vem para cá, ó, para a região central aqui, ó, e pegando o centro-sul do Brasil, onde vai trazer chuva para o centro-oeste, para o sul e para o sudeste. Então, essas nuvens, essas novas nuvens, vão para o centro-oeste, sudeste e sul, fazendo chover nessas regiões e seguem viagem para a América do Sul. Não esquecer, galera, isso é importante, você deve estar lembrado que a gente já falou sobre isso, tá? Que bem aqui assim, ó, mais ou menos aqui, ó, passa, perdão, ficou muito torto, deixa eu tirar aqui. Essa região, galera, mais ou menos, passa a linha imaginária do Trópico de Capricórnio. E aí o que acontece? Quando o Trópico de Capricórnio passa nessa região mais ou menos aqui assim, ó, o que acontece? As regiões de trópico é ar descendente, onde o ar desce, não sobe. Sobe na região equatorial, aqui a área ascendente, onde o ar sobe. Então, a transpiração e o ar ascendente favorece a formação de nuvens e muita chuva. E na região dos trópicos é descendente, onde o ar desce. Então, seria uma região, de maneira geral, galera, seria uma região que choveria menos, essa região aqui, ó, dos trópicos. Só que por que continua chovendo aqui nessa região tropical da América do Sul? Por causa dos rios voadores. Então, se eu diminuo o processo de evapotranspiração com desmatamentos na Amazônia, automaticamente vai vir menor umidade, provocando menos chuva no centro-sul do Brasil, inclusive no nosso Pantanal, que vai estar exatamente nessa região aqui central. Ok? Bom, como é a vegetação do Pantanal? Bom, a vegetação do Pantanal, o nome da vegetação do Pantanal é Complexo do Pantanal. E, ora, por que ela é uma vegetação complexa? Porque você tem mosaicos de mata, você tem cerradões, cerrados mais fechados, de savana, que é o cerrado, você tem mata galeria ou mata ciliar, que é aquela mata, né, que vai margeando e que vai estar às margens dos rios. Você tem áreas de campo limpo, você tem área que a vegetação fica submersa. Então, você tem desde mata,
A vegetação arbustiva, você tem áreas de campos, áreas alagadas, você tem de tudo. Por isso que a vegetação do Pantanal é complexa, é o complexo do Pantanal, tá? Possui uma flora de alto potencial econômico, né? Desde pastagens nativas, certo? Com muita salinidade, e isso favorece a criação de gado. Você tem plantas apícolas, né? Que você pode estar utilizando essas plantas, inclusive na produção de mel, tá? Várias plantas que são comestíveis, taníferas, como é uma planta chamada quebracho, onde você extrai um produto chamado tanino, onde é usado para curtir o couro, e você tem diversas plantas medicinais também, né, que você pode encontrar no Pantanal, tá? Na época das secas, muitas árvores e arbustos perdem totalmente os ramos e as folhas, então ficam secas, elas caem. E aí contribui para mais matéria orgânica e depositar na região. A atividade mais usada, e é a que praticamente mais cresce na região do Pantanal, é justamente a criação de gado, é o gado, a pecuária bovina extensiva de corte. O gado é criado solto para a produção da carne, ok? Bom, hidrografia. Sabemos que a hidrografia, ela é banhada, no caso do Pantanal, pela bacia do Rio Paraguai, certo? Que vai banhar Mato Grosso do Sul, certo? Então, a bacia do Paraguai está bem aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o senhor. Desculpa, a ponta da orelha. Ó, tá bem aqui, ó, no caso, a bacia do Paraguai, que faz parte da bacia do Prata, a bacia Platina, tá? Ela vai pegar todo o oeste aqui, né, da região centro-oeste, pegando no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, tá? E aí nós temos vários afluentes importantes, né? Aqui eu destaquei, né, com destaque mais voltado para o Mato Grosso do Sul, mas a gente tem como exemplo o Rio Cuiabá no Mato Grosso, que ele é importante. Então você tem aqui, ó, no caso, o Paraguai, que é esse aqui, que em várias áreas ele vai fazer fronteira, certo? Não só com a Bolívia, como com o Paraguai, aqui fronteira com o Paraguai, esse é o Rio Paraguai, certo? E aí você tem diversos afluentes, né? No caso, brasileiros, tá? Que estariam, no caso, como você está descendo o rio aqui, estou descendo o rio, estou vindo de norte para o sul, aqui eu estaria na margem esquerda, tá? Na margem esquerda do rio. Então, eu tenho rios importantes como Rio Cuiabá, Rio São Lourenço, Rio Taquari, tá? Que vai formar aqui o Taquari, tá? Rio Coxim, ok? Rio Negro, Rio Aquidauana e Miranda, tá vendo? Ó, Rio Apa, aqui, ó, que vai fazer fronteira com o Brasil e Paraguai, aqui na região de Bela Vista, tá? E aí eu tenho outros rios, né, como Nabilec, tá? Como outros que são rios que formam a bacia do Rio Paraguai. Então, o Pantanal é cortado pela bacia do Rio Paraguai. Aí entra aquilo que eu falei para vocês. Toda a água, tá vendo essa área aqui, ó, representada nesse mapa? Tá? Essa área mais escura é a área de Planalto, e a área em branco é a área do Pantanal, a região mais rebaixada. Então, a água desce dessas áreas de Planalto e corre para essa região mais baixa. Por isso que na época da cheia, em poucos dias, o solo se encharca, tá? Porque a água, o solo ele absorve água, mas chega uma hora que ele não tem mais, né, como absorver, aí começa a acumular essa água, não consegue mais absorver essa água, os rios não conseguem dar vazão, e aí você começa a encher os banhados, as lagoas, e começa a transbordar os leitos dos rios, certo? Formando a grande cheia do Pantanal. Então, é cortada pela bacia do Rio Paraguai, ok? Bom, relevo. O relevo ele é formado, né, pela classificação do Jurandir Ross, é a planície Pantanal Mato-Grossense. É a verdadeira planície, é a típica planície brasileira. Em todas as classificações de relevo, o Pantanal é colocado como uma planície. Tá? Uma região aplainada, que tem uma média de 100 metros de altitude. É uma formação geológica recente, porque ainda está tendo um processo de sedimentação. Está tendo ainda muito acúmulo, olha aqui, ó, o processo de sedimentação e terrenos de aluvião, que é depósitos de sedimentos que são carreados principalmente pelos rios e pela cheia em si, certo? E como é uma formação recente, é uma bacia sedimentar de formação recente,
do quaternário da era cenozoica. Não esqueça que a cenozoica tem o período quaternário e terciário, né? Então, é o período mais recente, geologicamente falando, tá? Não esquecer que na região de Corumbá, nós temos algumas áreas pontuais onde a gente tem formações do pré-cambriano, como o maciço do Urucum, onde a gente, na região de Corumbá, que a gente tem extração de minério de ferro e manganês, ok? No meio do Pantanal. Bom, queimadas no Pantanal, quais são as causas? Então, tem diversas causas aqui, tá? Inclusive, antes de eu falar das causas, eu gostaria de colocar aqui para vocês esse gráfico aqui, né, que foi divulgado pelo INPE e pelo IBGE, que mostra as áreas queimadas entre janeiro e junho, tá? Em 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Perceba que 2020, né, teve um crescimento entre janeiro e junho, né? E olha que janeiro, até praticamente, né, como nós vimos março, é o período de chuva, né? E a gente já começou a ter períodos aí, no caso, de queimadas antes do período de seca, tá? E aí, quando vem, no caso, no período de maior seca, a gente teve esse pico de queimada, né? Que foi o ano, infelizmente, das queimadas no Pantanal. Não que 2019 não tenha ocorrido, mas 2020 quebrou todas as regras. Quais são as causas? Então, existem diversas causas, não é uma causa. Primeiro, que é uma área de expansão da agropecuária, né? Infelizmente, está tendo uma expansão muito dessas áreas do seu entorno aqui, ó, tá? Dessas áreas de Planalto, da expansão da agricultura, né? Então, a agricultura tem crescido muito e direto ou indiretamente interfere também nas nascentes dos rios, interfere na vazão das águas que vão para o Pantanal e acaba interferindo na cheia e na seca, certo? Segunda coisa, que a gente tem uma grande expansão da pastagem, né? Porque a principal atividade do Pantanal é a criação de gado. E existe o uso, é uma técnica chamada coivara, que você usa queimada para limpar a área, né? É normal, em algumas áreas, você fazer a queima da pastagem para renovar o pasto, certo? Mas também, esse ano, foi colocado e comprovado, até mesmo por investigações, que ocorreram incêndios ilegais, né? Para fins econômicos, ou seja, colocou o fogo em áreas para limpar novas áreas, para você formar novas pastagens. E como é uma época que geralmente chove muito, venta muito, certo? Na época de outono e inverno, venta muito na região. Está muito seco, a umidade do ar extremamente baixo esse ano, ficou muito baixo. Muito quente, temperaturas elevadas, um inverno quente e muito seco, né? E sem chover, com muito vento, e você colocando o foco de incêndio, a tendência é se espalhar. Então, o que aconteceu? Foi colocado que, infelizmente, ocorreu, né, áreas que seriam impossível você ter uma queimada daquela natural, certo? Que teve diversos focos acontecendo ao mesmo tempo. E foi identificado que, infelizmente, alguns proprietários rurais da região colocaram esses focos, né? E que talvez não esperava que fosse espalhar, não sei, né? E que chegou esses grandes incêndios, tá? Então, você teve também a formação de novas pastagens, tá? Colocando fogo para limpar a área e formar novas pastagens, diversos incêndios ilegais que ocorreram, infelizmente, um menor índice de chuva, com temperatura elevada e uma baixíssima umidade que teve esse ano, que é normal a umidade ser baixa, mas parece que foi pior esse ano, o solo muito seco, tá? E aí vem aquilo que eu falei no início da aula. Como o solo está muito seco e você tem uma grande quantidade de matéria orgânica, essa matéria orgânica vai estar muito seca também presente no solo. Então, é terra com muita matéria orgânica. E essa matéria orgânica muito seca, ela acaba sendo um combustível para fogo, que a gente chama de fogo de turfa, tá? Porque o que acontece? Pega fogo em cima, aí o bombeiro lá, né, ou a brigada de incêndio vai lá e apaga, tá? E aí, de repente, daqui a pouco começa de novo a sair fumaça. Então, queimou em cima, aparentemente se apagou, mas ela continua queimando as camadas abaixo do solo, por isso que a gente fala de turfa, né?
porque turfa, vocês lembram que é o primeiro estágio da produção de carvão, né? Tá? Então, é uma referência a isso, essa vegetação que ela está presente no solo. O que acontece? Ela não queima só superficial, ela queima superficial e ela vai queimando nas camadas abaixo da superfície do solo, né? E aí, se você não cuidar, se você não revolver a terra e você não tentar apagar esse fogo, esse foco, daqui a pouco isso volta a aparecer o fogo e volta a queimar de novo. Também uma outra coisa que contribuiu, que grande parte desses fogos foi área de difícil acesso, né? Então, áreas que muitas vezes para a brigada de incêndio chegar, era um pequeno foco até chegar e até combater, né, a coisa já tinha espalhado justamente devido ao vento, né? Então, foi uma série de fatores que contribuíram para essa terrível queimada que aconteceu no nosso Pantanal mato-grossense, tá? Mas, né, segundo consta, teve uma grande participação antrópica, uma grande participação humana, infelizmente, contribuindo para esses grandes incêndios, ok? Bom, uma consequência também possível de mudanças climáticas, né? Então, um efeito estufa é colocado, tá? Não esquecer que nós estamos tendo, no momento, uma ação da Laninha, né, onde diminui a quantidade de chuva também na região, isso contribui, tá? O efeito estufa torna as temperaturas mais elevadas do que a média, pode deixar o ar mais seco, chover bem menos, ou seja, muda as condições climáticas. Também a questão do desmatamento na Amazônia, que contribuiu para interferir no chamado, coloquei rio voadores de novo, né, galera? Pô, Celeusa, que coisa feia. Contribui também aqui para você formar os chamados rios voadores, ok? Porque você acaba diminuindo a quantidade de umidade para a atmosfera, automaticamente você vai diminuir a quantidade de chuva que poderia chegar na região do Pantanal, ok? Bom, quais são as consequências, né? 2020, a área queimada no Pantanal já passou de 2,3 milhões de hectares, sendo 1,2 milhão no Mato Grosso e 1 milhão no Mato Grosso do Sul. Tá? A gente vai vendo isso, são dados do Previfogo ligado ao IBAMA. Os incêndios, muitos animais morreram queimados ou por falta de alimentação e água, e a gente vê aquelas imagens, né, os diversas ONGs, diversos grupos, levando água e alimento. Além disso, os habitats foram perdidos. O problema é esse, o habitat foi perdido. E esse ecossistema da região vai sofrer alteração, porque até que você recupere esse habitat e esses animais, essa vida toda volte, muitas vezes a gente vai demorar anos ou até décadas para recuperar totalmente a região, tá? Fora que a gente viu chegando muita fumaça negra, né, que vocês devem ter visto em algumas reportagens, inclusive na região de São Paulo, aquela nuvem escura e a água caindo preta, né, com fuligem, né? Aí você fala, cara, como é que a água caiu preta, né? Então, o que acontece? Essas partículas de fumaça, essa fuligem, essa cinza, liberadas na atmosfera, são levadas para o vento para diversos lugares, certo? Além do Pantanal queimando, a gente teve fogo na Amazônia, certo? E fogo no Cerrado. Não podemos esquecer que várias áreas, inclusive áreas de reservas de nascentes na nossa região, reservas de cerrado, tá? Inclusive como na reserva da nascente do rio Taquari, que pegou o fogo, né? Então, a gente teve a grande seca que assolou a região central do Brasil, tá? Que também contribuiu para secas e queimadas em áreas de cerrado. As queimadas, infelizmente, na floresta amazônica não diminuíram esse ano, e aí junto veio a grande queimada no Pantanal, né? Então, todo esse material, toda essa fuligem, tá? Contribuiu para a ocorrência, né, desse fenômeno, inclusive provocando essas chuvas negras escuras, inclusive na região das grandes cidades, como São Paulo, ok? Bom, e aí gravando mais a questão de ar, né, gente? No ano que a gente está tendo Covid aí, né, a questão respiratória sendo agravada pela qualidade insuportável, né, a má qualidade, né, não qualidade, a má qualidade do ar que teve em diversos lugares do Brasil, inclusive aqui, tá? Esse gráfico eu mostrei, e essa imagem, né, de áreas queimadas no bioma do Pantanal, tá? Que foi divulgado por um estudo, que está aqui a fonte,
Mostra, galera, onde está o Pantanal aqui no Mato Grosso do Sul, né? Fazendo fronteira com Bolívia e Paraguai, tá? Aí você tem aqui, ó, as áreas que estão em amarelo ou laranja são as áreas indígenas, inclusive nessa região aqui ao sul, a região dos Caduéus, tá? Perceba que também um problema é que várias áreas indígenas, elas foram cercadas pelo fogo, você pode ver essas áreas amarelinhas, são áreas indígenas, cercadas pelo fogo, tá? Aonde você tem a área verde, a unidade de conservação, perceba como a região da Serra do Amolar, tá? Que a gente teve grandes focos de incêndio na Serra do Amolar, tá? Que pega mais essa região aqui, mais na divisa com o Mato Grosso. E essas áreas todinhas que estão em vermelho, áreas queimadas de 1º de janeiro a 16 de setembro desse ano. Olha o tanto de foco de incêndios. Em áreas, isso que chamou atenção, áreas que nem essa região aqui, ó, na divisa aqui com o Mato Grosso aqui, são áreas de não ter grande ocupação humana. Não é que nem numa região de Corumbá e tal. Então, como que você teria esses focos se espalhando tão grande, né? E aí que veio a pesquisa, né? Divulgando que tem várias áreas que, infelizmente, foi visto como ação humana, tá? Aí você tem aqui o Parque Estadual do Encontro das Águas, também, ó, a área aqui, ó, você tem uma reserva de grandes áreas, então a gente teve áreas de reservas que foram queimadas, destruídas, áreas indígenas que o seu entorno foi queimado, propriedades rurais, né, que perderam toda a sua passagem, todas as suas vegetações. Então, infelizmente, foi um ano bastante difícil para o nosso Pantanal, tá? Vamos agora torcer para que esse verão, né, que começa agora dia 21 de setembro, ou, perdão, 21 de dezembro, o solstício de verão, tá? Esperamos que agora aumente essa quantidade de chuva e que a gente tenha uma recuperação do nosso Pantanal mato-grossense. Ok, galera? Então a gente vai encerrar aqui a nossa aula, aulinha especial sobre o Pantanal, certo? Importante para vocês estarem revendo para qualquer prova que você for fazer. Tá bom, galera? Vamos ficar por aqui. Um beijo, brigadão por estar assistindo a nossa aula e desculpa qualquer coisa aí e tchau, tchau, galera.